Bom pessoal, tô de volta para trazer mais análises para vocês. Hoje a gente vai dar uma olhada no Bitcoin, hoje a gente vai dar uma olhada no mercado tradicional e lá no final a gente vai falar sobre Toncoin. Toncoin teve uma boa valorização aí nas últimas semanas e a gente vai dar uma olhada também e ver se vai dar continuidade nessa valorização ou se recua um pouco mais e onde a gente pode estar comprando se a gente tiver a oportunidade de comprar no token Toncoin, que é o token da blockchain do Telegram, tá bom? Enfim, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, vamos começar aqui por Bitcoin. Depois a gente vai dar uma olhada no macroeconômico também, tá pessoal? A gente viu aí que saiu dados positivos para os Estados Unidos, mesmo assim a gente tem queda aí para todos os mercados de alto risco. Aqui no Bitcoin, pessoal, eu venho trazendo para vocês, eu venho falando sobre essa possibilidade de formação aqui de lateralização no Bitcoin, só que tem algumas coisas que eu venho observando aqui no Bitcoin, principalmente observando em curtíssimo prazo, são as rejeições das valorizações que vem acontecendo, principalmente com dados positivos. Mesmo saindo dados positivos para a macroeconomia dos Estados Unidos, a gente vê que o preço, não só do Bitcoin, mas de todo o mercado de alto risco, vem caindo. Isso porque a gente ainda continua com medo, os grandes investidores, o institucional, ainda continua com medo do aumento de taxa de juros, tá? Do Fed continuar persistindo no aumento de taxa de juros. Então, a gente ainda continua vendo o institucional com o pé atrás do mercado, indeciso, tá pessoal? A gente tem muita indecisão no mercado, a gente tem muita indecisão no macroeconômico e no geopolítico, então por isso que mesmo com dados positivos para os Estados Unidos, a gente vê o mercado caindo. Quando a gente vai observar aqui, Dow Jones, por exemplo, abriu para o dia de hoje já em queda, no semanal tá neutro, tá no 0 a 0, formando um candle doji aqui nesse momento, que seria um candle de indecisão pro semanal também, e pro diário definido aqui em queda, devolvendo todo o lucro do decorrer dessa semana. Já Nasdaq no semanal em queda, no diário em queda também, e tá formando aqui um padrão meio perigoso, tá pessoal? Tentando vir buscar esse fundo aqui em 10.700, no qual, se ele não segurar, a gente vai ter queda mais abrupta aqui pro preço do índice Nasdaq, tá? Então a gente precisa ficar de olho nesse suporte aqui em 10.600, 10.700, porque se perder a gente vai ter queda direto aqui até os 8.800, no qual vai dar uma queda aí de mais ou menos 20%, tá? Se isso acontecer, a gente vai ver Nasdaq puxando o Bitcoin principalmente, tá? E quando a gente vai observar aqui o S&P deu uma esticada a mais nas últimas semanas, porém está um pouco perigoso porque ele pode tentar vir buscar aqui esse fundo em 3.500, sendo puxado por Nasdaq, sendo puxado aí por todo o mercado de alto risco, tá pessoal? Então a gente precisa ficar de olho, por mais que ele suba um pouco aqui na próxima semana, mas ele pode continuar recuando porque ele rejeitou esse rompimento aqui em cima desse topo, desse canal de baixa, tá? Então a gente precisa ficar de olho nesses aspectos porque tá tudo apontando pra gente para um pouco mais de queda e principalmente para queda para o mercado de alto risco. Se a gente tem queda para mercado de alto risco, a gente vai ter valorização de título, a gente vai ter valorização de dólar, confluindo e mostrando pra gente que mercado de alto risco vai cair um pouco mais, tá? Quando a gente fala de mercado de alto risco, a gente fala de Bitcoin principalmente, porque o Bitcoin está dentro do mercado de alto risco. Então eu não segrego Bitcoin, Nasdaq, ação, S&P, porque tá tudo englobado no mercado de alto risco e é assim que o institucional vê. Alto risco, baixo risco, tá bom? Independente do que a gente esteja falando, se a gente está falando de ação ou se a gente está falando de Bitcoin. Como a gente atua no mercado cripto, como a gente fala de Bitcoin, então a gente obviamente vai englobar isso, principalmente aqui no Bitcoin. E observe, o Bitcoin no semanal, faz alguns dias que eu não trago o Bitcoin aqui no gráfico semanal, ele tá formando aqui pra gente esse nível de lateralização, só que é importante a gente ficar de olho porque é como eu sempre venho passando aqui pra vocês, tá? Essa lateralização, ela pode ser rompida para ambos os lados, tem possibilidade de rompimento para ambos os lados. Só que para onde ele romper, ele vai dar continuidade. Então a gente precisa ficar atento porque existe a possibilidade de rompimento para baixo. Ele pode vir direto aqui ou principalmente se sair alguma notícia negativa aí para o mercado de alto risco. E a gente vê o Bitcoin perdendo esse fundo em 15.500, 15.600. E se isso acontecer, pessoal, a gente vai ver o Bitcoin caindo inevitavelmente para 11, 12 mil dólares por unidade, porque não há nada que segure o Bitcoin de 15 mil até os 12 mil. Então vai ser queda livre, tá? Os compradores não vai ter intenção de compra, não vai querer comprar, porque não há suporte que mostre pra gente que ali vai ter uma região de negociação. Então a próxima região de negociação vai estar aqui em 12 mil dólares por unidade, e é por isso que a gente precisa ficar de olho no Bitcoin aí para as próximas semanas, principalmente janeiro. E quando a gente vai observar dados técnicos, a gente observando principalmente aqui volume, observe que o volume vem diminuindo. Óbvio que agora no final do ano a gente vai ter um volume menor porque institucional está em clima de férias, a gente vai ver o mercado negociando menos. Porém,
esse volume decrescente aqui é importante a gente acompanhar no próximo ano também, tá? Isso porque se a gente tiver volume decrescente, mostra pra gente que a gente tem as pessoas querendo negociar cada vez menos e o Bitcoin está começando a cair no limbo, onde vai passar um longo período em lateralização, no qual ele vai mostrar pra gente o melhor período, porque vai ter ali a demonstração da capitulação do mercado, tá? Quando a gente vai observar aqui em dados técnicos também, como por exemplo, RSI, a gente tem o RSI no qual ele subiu um pouco nos últimos dias, tá? A gente tinha o RSI encostando no fundo, tocando no fundo no gráfico semanal, no que é muito difícil isso acontecer, a gente vê isso acontecendo, e isso geralmente acontece em final de ciclo, tá? Em final de ciclo de baixa. E a gente teve esse toque aqui lá em julho, depois de julho a gente teve várias informações negativas, como a queda da Luna Foundation, depois a gente teve a quebra da FTX, e agora a gente está vendo o mercado entrando aqui em um período de lateralização, no qual a gente precisa ficar acompanhando, principalmente aqui no mercado tradicional, porque o mercado tradicional está impactando diretamente no preço do Bitcoin, principalmente as informações negativas. E observando isso tudo, a gente vê que a gente ainda tem margem para cair um pouco mais, porque, observe, RSI ele tocou aqui no nível de sobrevenda, subiu um pouco, ganhou margem para cair mais. Então ele tem margem para tocar aqui de novo. Mesma coisa aqui no gráfico, ele tem margem para cair mais no gráfico e ele tem margem aqui para desvalorizar mais aqui em volume, ele perder volume para depois ele voltar subindo só lá para meados do próximo ano, tá, pessoal? Então a gente precisa ficar de olho nessas informações, porque isso vai demonstrar pra gente, não de uma forma negativa, mas de uma forma positiva, porque a gente vai estar encontrando o fundo do mercado. Se a gente tem o preço encontrando o fundo, a gente tem período de compra, a gente tem período de acumulação principalmente, tá? Mas observando o curtíssimo prazo, pra gente que faz operações, pra gente que faz trades, é importante a gente acompanhar esse nível de lateralização, porque nesse rompimento, se isso acontecer, se acontecer o rompimento desse nível de 15.600, 15.700, a gente vai ter uma região onde a gente vai pegar um trade mais efetivo, a gente vai poder pesar um pouco mais a mão, principalmente na ponta vendedora, porque a gente tem tendência macro de baixa, a gente tem tendência micro de baixa, a gente tem rompimento de fundo, a gente tem rompimento de lateralização e a gente tem o preço, ou vai ter o preço em queda livre, porque o próximo suporte é em 12 mil. Então a gente vai ter um trade mais efetivo, a gente consegue pesar mais a mão, porque a gente está indo a favor da tendência, e a gente consegue também aumentar a alavancagem. Então é muito importante a gente acompanhar esse nível aqui, porque se a gente perder essa operação, a gente vai perder a oportunidade, porque chegando aqui embaixo a gente não conseguiu monetizar a queda. Porém, se a gente fica ligado aqui nessa queda ou nesse rompimento de 15.700, 15.600, a gente consegue monetizar toda essa queda, e a nossa compra de 12 mil pode ser com o lucro de toda essa queda aqui do Bitcoin. Por isso que é importante você saber operar mercado futuros, e por isso que é importante a gente ficar de olho no curtíssimo prazo também, tá? Observando aqui em times de antecipação, ou times intraday, eu gosto de chamar de antecipação porque ele precede alguns movimentos pra gente. Eu tenho algumas estratégias também para times de antecipação ou times intraday. E observe que nesse momento a gente tem um mercado bem indeciso, bem confuso. E quando a gente tem um mercado assim, a gente tem um momento ruim para estar operando. Por quê? Ele está liquidando nas duas pontas. Observe, a gente teve o mercado lateral, mostrando que a gente teria uma bandeirinha aqui de baixa, tá? Ele foi lá, deu uma agulhada, não projetou o mastro até embaixo, ele liquidou quem estava querendo comprar e depois ele veio e liquidou quem estava vendendo. E agora a gente tem a mesma coisa acontecendo aqui, onde ele está liquidando quem está comprando, porque ele mostrou um padrão totalmente diferente aqui. Ele mostrou um padrão onde poderia levar o preço até ali seus 17.500, 17.400. Porém, o que a gente viu foi o contrário. Mesmo com dados positivos para os Estados Unidos, ele liquidou todo mundo que estava comprando. Agora, o que pode acontecer é ele tentar liquidar todo mundo que está vendendo e andar nesse range de liquidação, tá? No qual eu chamo de liquidação nas duas pontas. Então, o que a gente tem nesse momento é uma red flag bem grande para gente que opera em alavancado, porque a gente tem uma região de liquidação. Então é importante a gente observar isso e saber ficar de fora também, tá, pessoal? Nesse momento eu tô só observando, eu tô esperando aqui nesse momento ele formar algum padrão mais efetivo, principalmente em time de 4 horas ou em time diário, tá? Porém, quando eu vou observar aqui em time diário,
eu observo que ele, além de estar formando uma lateralização, ele pode estar formando também aqui pra gente um padrão de bandeira. Ele pode estar formando uma bandeirinha aqui nesse momento para cair um pouco mais, ou até mesmo para buscar os 12 mil, tá, pessoal? Então eu fico atento a essa região e principalmente ao que ele vem formando aí, ou ao que ele pode formar aí nos próximos dias, ou principalmente na próxima semana, tá? Então o que eu tô de olho aqui pro Bitcoin é nessa possibilidade de formação de bandeira dentro dessa lateralização, tá? Então, nesse momento, eu passo a ficar de olho e procurar trades na ponta vendedora, tá bom? Enfim, para Bitcoin é isso. E o que está acontecendo aqui para o token TON, no qual é um token que eu tô de olho, já passei aqui para vocês, e ele já subiu bastante depois que eu trouxe aqui no canal. Ele teve uma valorização ali de mais de 40%, na verdade chegou a subir até 56%, depois ele devolveu aqui um pouco, então a gente está aí com uma valorização acumulada de 31% desde quando eu trouxe aqui no canal. Mas ele ativa um alerta bem interessante aqui pra gente, porque ele rompeu esse nível aqui de 2 dólares, tá? No qual era um nível de resistência, era para ser um nível de resistência para o preço do Toncoin, só que agora, pessoal, ele está formando aqui pra gente um padrão não tão interessante, tá? Ele pode estar formando aqui um canalzinho ascendente, no qual ele pode vir buscar a banda inferior desse canal em 1,75, tá? Então nesse momento eu passo a ficar de olho no Toncoin, no qual ele pode oferecer pra gente algumas oportunidades em compras, não agora, porque ele ainda pode cair um pouco mais, porém quando ele corrigir um pouco mais no rompimento desse canalzinho aqui, tá? Então fique atento aí, porque ele pode vir aqui em 1,75, subir um pouco e depois ele formar topos e fundos mais baixos, tá? Ele forma um topinho mais baixo, um fundo mais baixo que nesse momento, e depois ele cai um pouco mais, pode buscar um 1,20, um 1,30, no qual ele vai dar a melhor oportunidade para a gente estar negociando aqui nessa região entre 1,45 a 1 dólar, tá bom? Então fique de olho aí, principalmente nessas regiões no Toncoin. Não saia comprando agora, tá? Espere um pouco mais, porque a gente tem possibilidade de queda para o Bitcoin. E se o Bitcoin cai, a gente tem queda para todo o mercado cripto, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para você hoje. Espero que você tenha entendido e gostado do vídeo. Se você gostou e te ajudou de alguma forma, deixa o like aí que isso vai ajudar o canal. E se você não é inscrito, como sempre, se inscreva aí para você não perder os vídeos diários, panoramas diários que eu trago aqui no canal, tá bom? Vou ficando por aqui. Fui!